Seja muito bem-vindo a este canal lindo, maravilhoso. É, eu já vou começar dizendo que se esse não é um dos maiores ensinamentos que eu recebi na vida, eu ainda tô para descobrir qual que vai ser o ensinamento. Ah, esse ensinamento veio de um falecido amigo meu que me ensinou muito, né, como ser na profissão, como agir na profissão, como crescer profissionalmente, né, uma pessoa que sempre me indicou em lugares e fez eu ter um crescimento na carreira, um crescimento bacana. E eu sempre, né, fui uma pessoa tranquila, nunca fui uma pessoa de briga, de guerra, de confusão. E de repente eu caio num cenário, né, num ambiente totalmente oposto, totalmente hostil, né, com o chefe gritando muito, com muita uma hierarquia como se fosse um exército assim bem rígido, bem autoritário, né? E era na época o que funcionava, né? Você vai ver muito cozinheiro até hoje falando, ah, bom, era igual antigamente, né? Antigamente a gente podia falar o que quisesse e não tava nem aí, né? Então antigamente você podia esculachar o cara da forma como você achar melhor, mais conveniente. E se o cara não gostasse, rua e tchau. E você acabava tendo um giro enorme de pessoas, porque ao longo do tempo as pessoas olhavam e falavam, cara, eu tô aqui só pra ser esculachado, tô aqui só recebo xingo, né? Xingo literalmente, tá? Não é uma coisa, é, um modo de dizer, não, é literal, era muito xingo, entre outras mil histórias, chefe jogando as coisas, né? Se não fosse jogando em você, ia jogar na parede, ia jogar no chão. É, já passei inclusive por momentos em que o chefe simplesmente fez parar todo o serviço. Imagina aquela comandeira cuspindo comanda sem parar, aquela coisa que está muito próximo ali do limite do desespero, né? E o chefe simplesmente mandar todos os cozinheiros parar o que tá fazendo para poder esculachar um cozinheiro que errou, né? Então, e o cozinheiro ia para casa com aquele sentimento de que, porra, eu sou um bosta, né? É... E isso, ok, alguns vão dizer que formam pessoas fortes, né? O pessoal mais da antiga vai falar isso, mas a verdade é que você está sendo um escroto, né? E você não precisa ser um escroto assim. A verdade precisa ser dita, mas não precisa ser de uma forma é, tão agressiva, né? Então, dentro de vários ensinamentos que eu tive ao longo dessa carreira, um dos que me ajudou, de certa forma, a construir, né, o que eu tenho hoje como personalidade, como chefe, que ainda, é claro, né, como eu sempre digo, não sou dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, é, eu ainda construo essa imagem até hoje, eu espero que você tenha isso também definido na sua cabeça, mas, enfim, foi uma das coisas que me ajudou muito, né, durante a minha carreira, durante a minha transição de cozinheiro para chefe, né? Então, e é uma coisa, uma técnica muito legal, muito fácil de ser aplicada, que eu tenho certeza que você aplicando no seu ambiente de trabalho, e isso não precisa nem ser na cozinha, sabe? Você pode aplicar isso de outras maneiras, é, em outros trabalhos, né? Com outras profissões, se você está me ouvindo e você ainda não está dentro da cozinha, né?
mas tem vontade, né? Senão creio que você não ia estar parando aqui para me ouvir. Mas, sem mais delongas, a técnica é a técnica do sanduíche. Mas que coisa que é essa? E eu vou explicar para vocês hoje da maneira mais genuína, da maneira como eu fui ensinado há mais ou menos uns 11 anos atrás, 11, 12 anos atrás. Você não pode dar uma bronca, simplesmente dar uma bronca e esperar que o cozinheiro esteja sorrindo para você, ou que ele vire cada vez mais seu fã por conta disso, né? E eu acho que a gente está nessa vida para poder, além de ter, né, laços de amizade, companheirismo, mas a gente está aqui para aprender alguma coisa e ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, o que seria a técnica do sanduíche? Imagina um hamburgão, um sanduíche que você quiser, que você mais gostar. Quando você sentar, você conversar com esse cozinheiro, primeiro você vai falar coisas boas, né? Então a gente vai estar no pão aqui, né? Macio, fofinho, né? Então você vai falar coisas boas sobre a pessoa, né? Então você vai falar: olha, fulano, eu gosto de você, acho que você é um cara que tem potencial, acho que, né, a evolução que você teve aqui na empresa foi assim, assim, assado, né? Gosto da maneira como você se organiza dentro da sua praça, como você conversa com as pessoas, com a sua postura, né? Então você vai amaciando, você vai abrindo a pessoa para que ela não receba direto aquela bronca que ela precisa receber e soe de forma agressiva, como se você estivesse simplesmente querendo atacar essa pessoa. Então você vai chegar e falar. Importante, tá? Para contextualizar melhor ainda. Você não vai fazer isso no meio do serviço. Você não vai fazer isso enquanto tá pauleira. Você não vai fazer isso com o pau quebrando. Você não vai fazer isso quando a cozinha tá um pandemônio. Não, você vai fazer isso num bom momento. Você vai fazer isso depois que passar a pauleira, no momento que o pessoal tá limpando, tá organizando a cozinha, um momento que o vendaval já passou, né? Que aquele loucura de comanda já passou. Aí você vai puxar esse fulaninho. Então essa técnica serve para esse momento, tá? Essa técnica que eu tô falando não serve para você fazer no caos, tá? É quando passou o caos. Então grava isso. Então você vai começar pela parte boa, né? Ressaltando as qualidades do cara e falar, não sei, cara, vai de caso para caso, né? Então, pô, você é um cara pontual, você é um cara que tá sempre com a equipe, você é um cara que não falta, que não mete atestado, você é um cara que cumpre com seus compromissos dentro ali do que é seu mise en place e tudo mais. Aí você vem pro recheio. Depois que você fez essa breve introdução, né? Depois que você amaciou esse contexto geral, né? Então aí você entra pro recheio. O que é o recheio? O recheio é o que realmente importa. Que aí é o momento que você vai chavar o cara. Com respeito, com educação. Mas aí você vai falar todos os erros de uma forma nua e crua, sem ser chucro, sem ser estúpido. Você vai falar isso de uma forma calma, mas aí você vai falar tudo aquilo que ele precisa ouvir. Então falar assim: olha, então, você é muito bom em tudo isso, gosto de você por isso, mas entra o recheio. Cara, o que você fez é absurdo, que não sei o que, não sei o que lá. Como que você deixa a praça desse jeito? Como que você não viu que o negócio estava estragado? Como que você deixa faltar um negócio desse? Você sabe que isso sai pra caramba. Você tá maluco? Porra, você quer me fuder, você quer fuder o serviço. Você tá entendendo a proporção disso? Você tá entendendo o que isso pode causar pra você? Você pode matar uma pessoa, né?
Enfim, você vai descascar o cara. Você vai descascar e você vai falar tudo que é importante. Tudo que é importante. E aí, nesse momento, nesse bloco, você pode falar até coisas que são erros do passado do cara. Porra, e aquela vez, semana passada você fez isso, e agora você tá fazendo isso. Você tá maluco. Descasca. Descasca o cara, sem dó. E aí então, depois, você volta pro pão. Então, você volta pra parte fofinha, né? Pra parte gostosinha. E a parte gostosinha, né? A gente pode falar que talvez a parte de cima do pão, né? Com gergelim e tudo mais. Que aí é a parte que você vai florear, que você vai é, enfeitar, botar aquele palito brega de bambu, né? Ou então se você tá na hamburgueria, você vai botar aquela faca assim, né? Coisa horrorosa, né? Beleza? É... E aí você vai voltar a essa parte tranquilinha. E aí você vai falar assim, aí você vai tipo, pô, você fez isso, mas, cara, eu acredito em você. Isso poderia ser uma coisa que eu talvez pudesse te mandar embora. Só que, mano, você é gente fina, você é bom, você não atrasa, você é isso, você é aquilo, né? Você começa a enaltecer as qualidades dele, né? Então, e no final, né, que é a cereja do bolo, né? Você vai chegar nele e vai falar assim, pô, eu acredito em você, eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você não vai mais falhar nesse sentido, né? Porque erros todos cometem, né? Deixa claro isso, é legal, mostra um lado humilde da sua parte. Erros todos cometem, mas você não pode fazer isso. Isso é para sua carreira, isso é para o seu convívio, isso é uma disciplina que você precisa ter. E aí você vai mostrar que você tá dando essa bronca porque você acredita nele, porque você enxerga um potencial de crescimento e, e que o jogo pode mudar, que você quer essa pessoa para sua equipe, né, para o seu staff aí. É... Então a técnica do pão é isso, do sanduíche é isso. Seguido, você começa com coisas boas, coisas legais, vai pro recheio, que é o que realmente importa, que é a enrabada no cara, e depois você bota o pãozinho, a última camada em cima, que é o eu acredito em você. Importante falar. Obviamente, você vai fazer isso com aquele que vale a pena fazer, né? Você não vai fazer isso com um cara que você precisa mandar embora no mês seguinte. Você não vai fazer isso com ele. Você vai fazer isso com um cara que você realmente acredita que existe uma possibilidade de mudança, né? Senão não faz sentido você enaltecer ele no final, né? Não falo nem enaltecer, né? Enaltecer talvez seria a primeira parte, mas você vai mostrar que o cara tem qualidades, que o cara pode fazer parte da equipe, sendo que, sei lá, mês que vem você vai mandar ele embora. Não faz sentido, né? Então, tentem isso, tá? Eu vou confessar que me ajudou muito, assim, muito a estruturar uma conversa séria. Essa conversa, ela não vai ser na frente de todo mundo. Essa conversa, ela tem que ser dentro do escritório. Ela tem que ser no fundo do restaurante. Ela tem que ser da porta para fora do restaurante, né? Desde que vocês estejam dentro do horário de trabalho para não verem falar, né, coisas do tipo, pô, o cara tá me esculachando fora do trabalho, eu arrebento ele, né? Mas que seja uma coisa, senão você pode até não conseguir concluir o raciocínio, né? Dependendo da forma como você esculacha o cara, né? Quando você chega na parte do recheio. Mas use essa técnica com bom senso,
num lugar reservado, onde esteja só vocês dois ou vocês três, se foi mais de uma pessoa que cometeu a cagada, né? Não é uma técnica que dá certo quando você faz geral com a equipe, porque cada um tem um desenvolvimento, cada um ali tem coisas em particular para melhorar, né? Então, se você tenta fazer isso num briefing em equipe, né, uma reunião pós-caos, né, do serviço, cara, você vai ter que usar esse sanduíche para descascar cada um individualmente, um na frente do outro. Puta, isso desgasta, isso humilha a pessoa que errou para os outros, não é legal, é desnecessário, mas a partir do momento que você faz isso de uma forma um para um, você acaba criando uma confiança, né? A pessoa acaba criando uma confiança em você de que você tá enrabando ela pro crescimento dela, né? Então, é isso, tá? Usem e depois escreva aqui nos comentários. Pra quem tem meu WhatsApp, já manda no WhatsApp também. Fala que, eu já fiz isso, eu nunca fiz isso. Beleza? É isso. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, blá 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 blá. E nós nos vemos em breve, ó. Beijo de luz. Valeu!